Boa tarde. A reflexão de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, ele dá uma abordagem mais humana. O livro todo fala sobre as decepções da vida, as vaidades, aquilo que o homem faz e no final ele interpreta como fútil. Mas ali nós podemos extrair algo muito forte. Ele diz assim, no capítulo de Eclesiastes 12, versículo 13: Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é o dever de todo homem. O que Salomão estava querendo dizer ali? Temos que guardar os mandamentos. Mas que mandamentos são esses? Na prática, o que significa o mandamento? Bom, o que eu acho, o que você acha, o que eu entendo, o que você entende, seu código moral, o meu código moral, de uma conduta pautada em bons costumes, isso não resolve. O que vai resolver, sabe o que é? É a palavra de Deus. O que Paulo escreve a Timóteo diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil. Quem vai nos dizer qual vai ser a base do nosso temor é Deus. E Deus, ele se revelou por meio das escrituras. Se eu não conheço a palavra dele escrita, que foi revelada por meio de homens que resolveram obedecer a Deus e receberam a iluminação do Espírito Santo de Deus, essa inspiração, se nós não seguirmos essa palavra, a nossa maneira de ser, o nosso código de conduta, os nossos comportamentos não poderão ditar jamais os mandamentos divinos. E é por isso que Paulo se preocupa muito com a questão das escrituras. E Salomão ainda diz: o seu dever é teme a Deus. Diante daquele todo movimento de conclusão dele, de que a vida era vã, de que ele já estava numa idade avançada e para ele nada passava de vaidade, no final ele conclui com essa frase muito poderosa: de toda suma, o teu dever é cumprir os mandamentos. Então, a palavra de Deus, ela é clara e nos dá direções, e não é uma parte revelada dela que vai nos conduzir a tirar uma doutrina, a formar elementos essenciais da nossa fé, não. Todo o conjunto da escritura, ele vai nos dá o norte de como temer a Deus, de como guardar os seus mandamentos. Os livros proféticos, eles vão nos dar uma direção de como é a responsabilidade em anunciar os oráculos de Deus para que pessoas peguem o caminho vivo e reto. E vão dizer também o que é que não é para fazer. Jeremias vem e diz: olha, homem, o que é que o Senhor pede de ti? Não é que andes humildemente com teu Deus, que guardes a misericórdia, o juízo. Os livros históricos vão nos trazer o comportamento de cada rei e de cada personagem bíblico que fizeram o que era reto diante de Deus e que fizeram o que era errado diante de Deus. E ali vai estar escrito como nós devemos proceder.
Os reis que fizeram a vontade de Deus, eles consultavam ao Senhor antes de tomar qualquer decisão que fosse ter um impacto no seu povo, na nação, um impacto maior em certas atitudes que eles deveriam tomar, certas decisões. Então, a reflexão de hoje é: teme a Deus e guarda os mandamentos dele. E os mandamentos dele estão todos registrados na palavra de Deus. Por isso Deus chama Josué e diz: Josué, não te apartes desta lei nem de dia e nem de noite. E ele diz ainda, lá nos livros da Torá, quando ele passava as leis, os estatutos e as normas para guiar o povo de Israel, ele disse: olha, coloca nos umbrais, coloca nas franjas da roupa de vocês, das vestes, para que vocês venham se lembrar de guardar os mandamentos. E a palavra de Deus, como diz Pedro, ela é como se fosse uma candeia em lugar tenebroso, mas que ao amanhecer o dia, ao raiar do sol, tudo vai se esclarecer. Quando começamos a ler essa palavra e nós começamos a achar um pouco difícil compreender, o meu conselho para mim e para você é: vamos escutar o que Pedro disse. Tenha confirmado essa palavra profética, mesmo como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que nasça a alva, até que brilhe no coração de vocês aquela luz. Ou seja, valendo em oração. Peça o discernimento do Espírito Santo de Deus. Pergunte quais são os mandamentos que você não está cumprindo ou que eu não estou cumprindo. A Bíblia toda, ela traz princípios eternos que não se perdem com o tempo. E esses princípios, eles são de peso para o resto de nossa vida terrena aqui. A minha reflexão é: como está o nosso temor diante de Deus? Como está a guarda desses mandamentos? Eu tenho achado ou entendido ou compreendido? Não, isso não faz sentido em termos de mandamentos de Deus. O que é um mandamento? É uma ordem. Uma ordem não se discute. Uma ordem se obedece. E Deus, Ele é o Senhor. E como Senhor, Ele enviou o seu Filho Jesus para que em carne vivesse a nossa vida carnal e passasse por todas as tentações, provações e tudo que nós passamos. Mas Ele em tudo venceu. E por Ele ter vencido, nós podemos vencer também, porque somos cordeiros dele, somos participantes dos sofrimentos dele, da obediência que ele teve aqui, para sermos participantes de uma glória que há de ser revelada. Amém? Até a próxima. Guardemos os mandamentos, temamos ao Senhor, porque a Ele sim devemos temer. Até a próxima. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.